pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 48 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão é uma questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão envolve os conceitos relacionados à primeira lei da termodinâmica. A questão 48 diz o seguinte: um gás e uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado na figura abaixo. Determine a energia transferida pelo sistema na forma de calor durante o processo CA se a energia adicionada como calor QA durante o processo AB é 20 joules, nenhuma energia é transferida como calor durante o processo BC e o trabalho realizado durante o ciclo é 15 joules. Podem notar que, através da figura representada, ilustrada aqui, com todos os passos do processo, todas as etapas do processo, que esse processo é um processo cíclico. E o que entende-se por processo cíclico? Aquele que o estado inicial é igual ao estado final. Então, realiza-se diferentes etapas e o estado final é igual ao estado inicial. Como consequência, esse tipo de processo cíclico implica que a variação da energia interna do sistema é igual a zero. Então, da primeira lei da termodinâmica, isso vai implicar que o calor envolvido vai ser igual ao trabalho. Tendo isso em mente, e tendo em vista que a questão nos fornece os calores QAB e QBC, que é nulo, seremos capazes de determinar o calor CA, que é o calor que a questão pede. Então, esse é o procedimento que eu realizarei durante o desenvolvimento dessa questão, ok? Então, vamos lá. Como mencionei, o processo esquematizado na figura é um processo cíclico, isto é, o sistema retorna ao seu estado de equilíbrio depois de uma sequência de operações. Como consequência, tem-se que a variação da energia interna para o processo cíclico é nula. Isso implica da primeira lei da termodinâmica que delta é variação da energia interna, que é igual ao calor menos o trabalho, isso vai ser igual a zero. Isso implica que o calor é igual ao trabalho. No processo, pode ser separado em três etapas e esse calor vai ser a soma de todas as três contribuições, que o QAB, o QBC e o QCA, ok? Então, as três contribuições, para o sistema da figura acima, tomando todas as contribuições das diferentes partes do ciclo, temos que o calor será a soma dos três, QAB, QBC, QCA. Antes de, utilizando a equação 3 e a equação 2 e os dados da questão determinar o calor CA, eu vou apenas analisar separadamente cada um desses processos apenas para estar ilustrando o que está acontecendo em cada etapa do ciclo, tá certo? Então, analisando individualmente cada parte do ciclo, para o caso AB, o que nós temos é isso, no gráfico pressão versus volume, é um processo no qual o volume é constante. Então, no ponto A e B tem o mesmo volume e a pressão é aumentada, tá certo? Então, discutindo esse processo, que é um processo a volume constante, nesse caso, a área sobre a curva é zero, então o trabalho realizado é zero, e nesse processo, a variação de energia interna vai ser igual ao calor, tá certo? No caso do processo BC, o gráfico representado por essa curva, temos que o trabalho vai ser positivo. O trabalho é positivo. A área sobre a curva aqui é diferente de zero, e devido ao sentido aqui, teremos que o trabalho será positivo. No caso da parte CA, é um processo
a pressão constante, tá certo? E o trabalho será aqui negativo, dado pela área sobre essa curva. E essa diminuição aí de volume, ela pode ser conseguida diminuindo lentamente a temperatura do gás, tá certo? Então isso foi só para ilustrar cada etapa do processo, mas dando continuidade à solução da questão, pelas equações 3 e 2, e substituindo os dados da questão, somos capazes de determinar o calor CA. Então vamos lá das equações 2 e 3. O que nós temos é isso, né? Calor igual ao trabalho nessa situação, e somando as 3 contribuições dos calores, nós podemos sim encontrar esse calor QC, QCA, né? Só evidenciando, de acordo com os dados da questão, a questão diz que o trabalho envolvido, né? Então, notem que o trabalho aqui será positivo, né? Esse trecho, o trabalho é nulo. Para esse trecho, BC é a área sobre toda essa área aí, sobre essa curva. E o CA é um trabalho negativo, esse. Então, a subtração do trabalho aí envolvido no processo BC menos o trabalho CA vai dar a área aqui dentro, que será um trabalho positivo, ok? Então, esse trabalho é de 15 joules. Então, aqui, apenas ilustrado aqui o que eu acabei de falar, de acordo com a figura, vemos que o trabalho é positivo e é a área sobre essas duas curvas. Os calores dados é mais 20 para o processo AB e 0 para o processo BC. Então, substituindo esses dados no calor, né, e evidenciando, passando esse termo e esse termo para o lado direito com o sinal trocado, nós obtemos essa equação que QCA igual ao trabalho menos QAB menos QBC. E aí, substituindo os valores, temos mais 15 menos esse camarada, que é 20, menos o BC, que é 0. Isso resultará, mais 15 menos 20, resultará num calor de menos 5, implicando que o gás cede o calor, que esse calor é negativo. Então é isso, pessoal. É uma questão de interpretação gráfica do gráfico de pressão por volume e notar que no processo cíclico a variação da energia interna é igual a 0, utilizar a primeira lei da termodinâmica e substituir os valores dados na questão. Esse foi o procedimento para resolver essa questão. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.